E senhora Jane, como que foi a sua vida? Como que essas aparições chegaram para a senhora? Da onde que simplesmente a senhora estava andando um dia e viu um anjo? Como é que foi isso? E eu já pergunto, e eu já faço uma pergunta inicial bem interessante, que é uma dúvida que eu tenho. Como que as aparições elas são visíveis mesmo? Como que são isso aí? São, sim. Na verdade, tudo começou em 1995. Eu tinha 4 anos. Então, para você ver, eu fui morar numa cidade pequena do interior Uhum. e eu já tinha, assim, um processo de caminhada dentro da Igreja Católica. Eu nasci num lar católico, fui criada, fiz catequese, fiz todo o processo normal, né, da vida de Uhum. um católico. E depois, então, eu, quando jovem, participava de grupos jovens aqui dentro de Campo Grande. Logo que me formei, eu fui morar fora daqui. E eu tinha o hábito de todas as tardes, eu saía do serviço, que eu trabalhava apenas meio período, e ia para a igreja. E eu Uhum. ficava em adoração ao Santíssimo todas as tardes. E lá eu fazia o rosário. Então, numa tarde, eu senti, no meu coração, eu senti que o Senhor queria me falar. E aí Certo. eu saí dali pensando, mas de que forma ele quer falar comigo, né? Eu entendi que seria através das escrituras sagradas, que seria através da Bíblia. Uhum. Então eu levei no dia seguinte a Bíblia e levei um caderno e uma caneta comigo. Eu cheguei lá, me ajoelhei normalmente, em adoração ao Santíssimo, e iniciei o rosário, fazendo os mistérios gozosos. Uhum. E de repente eu ouvi uma voz serena, forte, eu diria até estrondosa. Certo. Que no momento eu não entendi muito bem do que se tratava. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar a caneta e o caderno, abrir e começar a escrever. E essa voz, hoje eu entendo que era de um anjo e que estava anunciando que o Senhor Jesus iria falar. Uhum. Aí houve uma pausa e em seguida o Senhor começou a falar. E assim, é, foi um misto, né? Na verdade, uma surpresa muito grande, uma emoção imensa. Ao mesmo tempo, eu fiquei assim. Ao mesmo tempo que eu estava emocionada, eu não sabia exatamente o que pensar, não conseguia pensar em nada. Certo. Então, foram páginas e páginas. Isso foi acontecendo. O senhor falava e eu também comecei a me questionar: o que é que está acontecendo comigo? Né? A minha profissão me ajudou a entender que eu não estava ficando louca, mas A sua profissão qual que é? eu sou psicóloga. Ah, você é psicólogo. Então, mas não foi assim tão fácil, porque num primeiro momento você pensa, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, Uhum. né? A sua Uhum. mente também, você não perde totalmente o sentido. Uhum. Então, num primeiro momento eu chegava a pensar, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu estou ouvindo vozes, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita paz. Muita, era uma paz imensurável. Bom, mas vamos lá, eu estou já Aham. Não, adiantando, vou sim, deixar você claro. me perguntar. Não, é porque essas aparições, a primeira vez foi um anjo e depois Jesus já falou com a senhora. Na verdade, a primeira vez eu ouvi, né? Ah, Eu mais ah, ouço, mas eu aham, vejo também. aham. Então tá, vamos lá. Então, esse anjo anunciou, houve uma pausa, em seguida Jesus falou. E A senhora lembra eu essa primeira ouço. mensagem? Sim, eu tenho ela aqui. Se você quiser, Ah, eu até leio alguma. Deixa eu te mostrar aqui logo no início. que desafio muito grande, hein, padre? Além de fazer a direção espiritual e de uma psicóloga. Sim, com certeza. Ele disse. Ele disse assim: o anjo disse assim. Exorto-vos a todos os povos deste mundo a seguirdes a Jesus, ele que é o Senhor desde o princípio do mundo e será para sempre, onde viverá em reino e glória. Há um só Senhor no céu e na terra, e esse é aquele que veio e que virá e subsistirá para sempre. Uhum. Depois houve um silêncio, e aí Jesus disse: minha filha amada, confia naquele que te gerou e faz tudo o que eu te disser. Eu sou o único, o Senhor de tudo, o que já veio e que ainda virá. Não temas em teu coração e confia, porque senão não poderei fazer obra alguma. Não importa que não compreendas coisa alguma agora. Colocarei em tuas mãos uma carta em branco, onde escreverás somente o que eu te ordenar que escrevas. Tu apenas ouvirás e escreverás.
Chegará por fim o dia em que alerás perante toda a assembleia dos povos, e aquele que crê que eu sou o Senhor será salvo. Uau. Mas aqui já tem um ponto importante, que eu nem sabia. Eu tô, assim como vocês, estou vendo agora isso. Mas ele já tocou num ponto interessante, essa mensagem. Por que a senhora ficou tanto tempo, digamos, com esse reflexo dessas mensagens, né, para a senhora, e agora a senhora começou a expor isso publicamente, certo? Até porque, como a senhora disse, há mais de 10 anos isso já acontece. E porque nesse momento houve... porque foi a obra do Padre Ricardo? Que foi? Na verdade, assim, o fato de ter hoje, né, autorização eclesial para divulgá-las me dá bastante segurança. Houve essa autorização, teve Houve. do senhor e do bispo. O bispo? Dom Dimas. Sim. Uau! Ele autorizou que Padre Ricardo fosse, então, meu orientador espiritual, atualmente ele é, e ainda que ele tomasse toda a decisão a respeito de como divulgar essas mensagens, né, e que ele acompanhasse. Então, isso me dá bastante segurança. O que aconteceu, na verdade? Eu passei, de início, o Senhor Jesus me pediu exílio de alma, e eu entendi que seria silêncio, até que ele autorizasse. Certo. Né? E os dias foram passando. Então, assim, para mim que era uma jovem ainda, né, recém-formada, morando numa cidade pequena, onde eu era psicóloga nessa cidade, né, eu comecei, a minha rotina seguiu, trabalhando todos os dias pela manhã, e à tarde eu ia para a paróquia. E todas as tardes foram inúmeras páginas e páginas e páginas, né? Eu perdia muito a noção do tempo, eu não sabia, assim, eu chegava lá à tarde e saía à noite da paróquia, né? E foram muitas mensagens. Pode falar. No caso, assim, só para a gente entender, as aparições, elas acontecem na igreja, inicialmente. Na igreja, então, assim, na sua casa, etc. Muito raro isso acontecer. Na época da pandemia chegou a acontecer. Entendi. Então, assim, o Senhor, ele geralmente é diante do Santíssimo, as mensagens. Uau. Todas. Legal. Todas. A maioria. E aí, no terceiro dia, ele me disse que a mãe dele falaria também. E aí, houve uma breve pausa, e Nossa Senhora começou a falar. E assim, eu não tenho palavras humanas para descrever a vossa, tanto de Jesus quanto de Nossa Senhora. E aí as pessoas falam em locução interna, eu não sei, mas eu ouço, é algo tão muito nítido. Tanto que eu conheço a voz de um e eu conheço a voz do outro. Eu sei quando um fala, eu sei quando o outro fala. Sim. Então, assim, e eles, é um chamado à conversão o tempo todo, né? Então, nós temos, assim... Basicamente, de forma geral, as mensagens são um chamado à conversão. A conversão. Entendi. E assim, também, o Senhor, ele fala que tudo está escrito. Tudo já foi revelado. E que as pessoas não leem a Bíblia, que deveriam ler. Nossa Senhora pede muito jejum, oração, conversão. Então, assim, eu posso, vendo alguns trechos aqui, passando, falando, comentando. Por que ficou, agora respondendo a tua pergunta inicial, por que ficou tanto tempo parado, né? Na verdade, lá naquele período ainda, quando o Senhor liberou a mim, para que eu divulgasse, para que eu contasse aquela comunidade, que então eu servia lá naquela comunidade, quando eu contei para aquela comunidade, eu logo em seguida descobri que eles não estavam assim tão bem preparados espiritualmente. Mas isso é normal. Para entender. Isso é normal, senhora Jane. Eu acho que até quando chegou até mim, né, a história... Confesso a vocês, minha primeira reação foi dar um passo para trás. Eu falei, peraí, né? A gente fica com... Como assim, né? Até porque a gente acredita, como católicos que somos, aquilo que efetivamente foi confirmado, né, pela igreja. E até que isso aconteça, a gente sempre, eu pelo menos, eu escuto, já estou sendo bem sério, com uma... assim... Normal. Mas é normal. Até eu ia falar, não culpa essas pessoas. Bruno, eu fui um deles.
Bruno, eu fui. Eu fui um deles. Mas, Bruno, vou te falar uma coisa. Eu fui uma dessas pessoas. Aham. Você imagina, é maravilhoso. É um dom, assim, que não tem palavras para descrever. Mas você imagina, como eu disse, eu era uma jovem. Eu comecei a ouvir e aí eu começava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ouvindo voz, estou ficando louco, estou criando a minha cabeça. Eu pensava isso. Sim. E o Senhor me acalmava e dizia para mim que eu não seria capaz. Eu estou criando, Senhor, eu estou inventando. Não. Ele dizia para mim assim, deixa eu ver se eu acho aqui um trecho. Aqui, ó. Senhor, estarei eu criando essas coisas na minha cabeça? E ele me disse, não estás, a ti revelo tais coisas. Aí eu insisti, né? Mas por que eu escrevo, então? Aí ele disse, tu as escreve, mas eu que sou o Senhor as revelo. E aí vai. E muitas vezes eu me perguntei por quê. Não era fácil para mim. Imagino. Você está entendendo? Então eu pensei, estou ficando louca. Depois eu saía de lá, mas eu transbordava em paz. E aí eu pensava, nossa. E também perguntei para o Senhor, Senhor, é a ti? Isso, depois de alguns dias, eu perguntei, é a ti mesmo que eu ouço? Porque isso é outro medo que eu, assim, se fosse a mim esse dom, esse é outro medo que eu ficaria também. Sim. Será que não são o maligno, né? De forma ardilosa, né? Ardilosa. E aí o Senhor, nessa mensagem onde eu perguntei para ele se era ele mesmo que eu estava ouvindo, ele disse assim, ele foi bem claro, ele disse assim, Satanás não seria capaz de revelar tamanho amor pela humanidade, como eu. Entende? Então, assim, e aí, as mensagens, elas são muito teológicas também, né, padre? Totalmente. Chegou a mim, a senhora Ivone me mandou, uma breve passagem que acho que aconteceu recentemente. Foi a última, acho que agora. Que era relacionado a algo meio aos fins dos tempos, e colheita, etc. E eu fiquei bem impressionado. É bem teológica mesmo, né, padre? Eu quis, depois que me passaram o texto e comecei a acompanhá-la, porque faz pouco tempo que eu a acompanho, ela já passou por um outro sacerdote, Certo. O próprio bispo da nossa diocese acompanhou por alguns anos, né? Então, o nosso Dom Vitório. Dom Vitório. E, assim, a gente percebe que há uma discrepância da pessoa dela com os textos, porque ela não é capaz de escrever esses textos. Pois é, o texto que eu li parecia um texto bíblico. O texto que eu li parecia que eu estava lendo, alguém copiou a Bíblia e colocou ali, entendeu? Era uma linguagem muito... Eu reparei isso aí, eu falei... Eu comecei a olhar, porque a gente acaba fazendo um olhar meio, né, crítico. Analítico. Sim, eu comecei a olhar assim, a escrita, a forma, digamos assim, a linguagem utilizada, né, e etc. Parecia que eu estava lendo um texto bíblico. Parecia mesmo, literalmente, né? Impressionante isso aí. Como as pessoas naquela época reagiram assim? O que aconteceu? Quando eu contei, o episódio foi mais ou menos assim. Eu convidei, fui orientado tudo por Nossa Senhora. Ela foi me orientando o dia que eu deveria falar. Então, eu convidei e cada pastoral mandou um representante. Como era uma cidade pequena, tinha ali em torno de 16 pessoas, mais ou menos. Certo. E o Senhor havia avisado. Ele tanto me preparou, me preparado para que as pessoas não iriam acreditar. Muitas não iriam acreditar. E que muitas, assim, me interpretariam mal, me julgariam, quanto ele havia também me preparado para que haveria um sinal na hora. Mas eu, muito desatenta, né, comecei, então, chamei as pessoas, chegaram lá para a reunião, e quando eu comecei a falar, lógico, as pessoas se espantaram, então eles ficavam me olhando assim, né, como que... Eu desconfiado, normal. Um ser de outro mundo. E aí, em seguida, começou um vendaval. Esse vendaval aconteceu somente ali, na paróquia. E em volta da paróquia. Mas no dia seguinte não se ouviu falar. Ninguém sabia desse vendaval. O vendaval aconteceu ali, as portas abriam e fechavam. As janelas, que era uma paróquia de madeira. Era né, uma estrutura de madeira antiga, e as portas de madeira pesadas, elas balançavam, zunia, as árvores do pátio, assim, sabe, balançavam. E aí eu me lembrei, nesse momento, falei, olha, o Senhor disse que haveria um sinal.
E daí eu falei para eles, calma, o senhor falou que haveria um sinal. E aí, no momento que eu falei, cessou o vento, né? Aí as pessoas me olharam mais, né? E ali elas saíram caladas, e aí não me dirigiram mais a palavra, né? Ninguém Entendi. falava mais comigo. Aham. E aí foi um período bastante difícil, mas aí depois eu fui buscar. E aí eu vi, o senhor havia me preparado, Uhum. porque Sim. isso poderia acontecer. Aconteceu de fato. Não, ele não poderia acontecer. Aconteceria, ele disse que aconteceria, de fato aconteceu.